sabe de onde vem e nem pra onde vai. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles alcançados pela tua graça. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles. Então eu vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Vamos nascer de novo, Jesus. Vamos nascer de novo, Jesus. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. O vento sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vem e nem pra onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Assim acontece com aqueles. Então eu vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Jesus, do qual tamanho é tua misericórdia. Santo, santo, e a luz da terra toda se apagou. No santuário o véu se partiu. Ao expirar tua graça me alcançou, me alcançou. Tu és santo, santo, e a terra toda se estremeceu. As portas do sepulcro se abriram. Se é verdade, tu és o Filho de Deus, eu não vou conter a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia. Vou levantar a minha voz pra dizer do sacrifício, o peso da tua glória, do grande amor por mim dado na cruz, do qual tamanha tua misericórdia.
Fala pessoal, bom dia, graça e paz, Senhor Jesus. Nesse domingo de mais uma escola dominical, agora uma escola dominical muito especial, porque é uma escola dominical histórica, que vai lembrar de um período histórico do metodismo, mas também é uma escola dominical que sinaliza também a semana onde nos preparamos para o aniversário de 25 anos do metodismo no Piauí. Então a gente está muito feliz, porque é um tempo de despertamento, de avivamento, e é claro, nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas olhando para o futuro, nós queremos construir uma grande igreja, e nós contamos com todos os irmãos e irmãs e com toda a igreja metodista no Piauí, para que a gente venha avançar em todos os lugares que o Senhor quer que nos direcionar. Então, em nome de Jesus, aproveite aí essa semana para aprender muito sobre a igreja, aprender muito sobre Deus, aprender muito sobre a história de avivamento, aprender muito para que o seu coração permaneça aquecido em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, quero orar pela nossa igreja e agradecer ao Senhor, porque hoje mesmo, logo mais à noite, às 18 horas, muitos homens estarão voltando do resgate, do encontro com Deus, e contamos que esses homens virão com o seu coração aquecido para a missão. Então, em nome de Jesus, essa semana é muito significativa para a gente, e nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Deus, muito obrigado pela oportunidade de te servir, Senhor, de aprender mais de Ti. Senhor, fala, Senhor, ó Deus, ao nosso coração através desse ensino, Senhor, assim como Tu falaste ao coração do Wilson, fala ao coração da Tua igreja, Senhor, que seja um tempo de crescimento e de avanço, e que o coração da Tua igreja, o coração do Teu povo, esteja aquecido, Pai, no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos. Aleluia. Amém. Wilson. Obrigado, pastor Emanuel. Bom dia, um bom domingo para toda a igreja que nos assiste. E hoje uma escola dominical bem diferente, né? Escola dominical bem interessante, que é justamente comemorando o dia do coração aquecido. Pronto. Então, nós vamos trabalhar justamente uma data tão simbólica para nós metodistas, que é o 24 de maio, é o dia do coração aquecido. Tantas pregações, tantos estudos, no meio metodista sobre essa data, que é considerado como a fagulha, o nascimento espiritual do metodismo. Pode passar, Tiago. Esse é o nosso roteiro, Então, nós vamos estudar o antes, todas as circunstâncias acerca do dia do coração aquecido, esse momento tão especial na vida de John Wesley, que foi um divisor de águas para a vida dele e para o movimento metodista, e é considerado por muitos um grande avivamento, da era moderna, porque ele incendiou espiritualmente a Inglaterra. Então vamos ter aspectos importantes da vida de John Wesley para a gente entender esse contexto anterior. Vamos ter o 24 de maio de 1738, que é o dia do coração aquecido, entender todo esse contexto, como John Wesley se sentia, as expectativas dele para aquele dia e como Deus agiu poderosamente na vida dele. Vamos ver também, depois disso, o quanto cresceu o metodismo, e aí o metodismo no Brasil, aí está 22 anos, mas a gente está comemorando 25 anos, o metodismo no Piauí, o metodismo também em número, e aí a indicação e várias curiosidades acerca do metodismo. Então, podemos passar? Aspectos importantes da vida de John Wesley, e aí está o contexto de John Wesley com o povo, de tudo o que ele fez. Só para vocês entenderem, John Wesley, ele pregava levando a palavra montado em um cavalo, e foram quilômetros e quilômetros que ele percorreu, nesse movimento de itinerância, levando a palavra ao povo.
Então, esses são o que a gente vai comentar agora é justamente sobre os aspectos importantes da vida de John Wesley. Quis trazer essa imagem porque essa imagem é muito importante, né, para a simbologia do que foi o contato do povo, né, com o movimento metodista. Então vamos lá, vamos entender inicialmente, como eu disse, vamos entender o antes, né, para entender o coração aquecido e os efeitos desse coração aquecido, né, do dia do coração aquecido com relação ao movimento metodista. Então vamos lá. Aí a família de John Wesley, para aqueles que não tiveram aula de história do metodismo, esse daí é Samuel Wesley, pai de John Wesley, e essa mulher é a famosa, né, Susan Wesley, que a gente tanto fala nas ministrações, nas aulas. Então o que é que tem? Samuel Wesley está aí, ele nasceu em 1662 e morreu em 1735. Ele era pastor, né, um clérigo da igreja anglicana, e também era filho de pastores, então ele já vem de uma descendência de pastores, e também, como disse, pastor, um homem culto, né, um homem muito inteligente, mas de um perfil, vamos dizer assim, um pouco difícil, né? Em algumas situações era bem complicado a forma dele, as relações interpessoais dele, e isso também teve um impacto no caráter de John Wesley. Temos aí Susan Wesley, que nasceu em 1669 e morreu em 1742, era filha de pastor e recebeu educação em casa, já que naquela época as mulheres não tinham educação formal, mas os pais ensinaram ela conhecimento teológico, filosofia, línguas, então ela sabia grego e tantas outras línguas, né? Então, assim, só para entender o quanto de conhecimento essa mulher tinha, e um exemplo muito edificante para nós, como vamos ver mais à frente. Então eles se casaram em 11 de novembro de 1688, Samuel tinha 26 anos e Susan Wesley tinha 19, que era comum antigamente um casamento assim cedo, né? Então, pode passar. E aí, de toda essa descendência de Samuel Wesley, né, e de Susan Wesley, a gente vai ter os dois irmãos que mais se destacaram, embora tenhamos outras pessoas também na família de John Wesley que se destacaram, mas os dois notórios foram os dois, o próprio John Wesley, daí que nasceu em 1703 e morreu em 1791, e Charles Wesley, que nasceu em esqueci ali de colocar o outro, né? Mas eu acho que foi 1707, né? E morreu em 1788. Faltou só ali a digitação, mas de cabeça é isso daí mesmo. Então, Susana e Samuel Wesley tiveram 19 filhos, sendo que desses 9 morreram ainda quando eram crianças. Também fruto de todo o contexto social, hospitalar da época, que a mortandade infantil era muito grande, principalmente no campo. Samuel Wesley nasceu numa paróquia do interior. Dentre esses, os que mais se destacaram foram John, que ele foi o 15º filho, e Charles Wesley. Pode passar, Tiago. E aí, para vocês entenderem todo o contexto, essa é a casa da família Wesley, em Epworth, na Inglaterra. Então, era um local rural, né, lá da Inglaterra, e era uma casa de 2 pisos. Nessa foto a gente vai ver o telhado, né, de telha, alguma coisa do tipo, né? Mas antigamente era de palha, e por ser de palha teve um incêndio que também impactou muito a vida de John Wesley. Então, para vocês entenderem, como eu falei, a gente vai falar aqui das situações antecedentes do coração aquecido e até do metodismo. Então essa era a casa onde John Wesley nasceu. Então, como era a infância de John Wesley? Era uma infância com dificuldade financeira. Então, o pai dele era pastor, né, mas mesmo assim eram muitos filhos, além de ser uma área rural. Então, financeiramente, passaram por muitas dificuldades. Teve a ausência do pai, porque o pai viajava muito, pastorava em outras cidades, né? Então teve essa ausência. E aí, para suprir essa ausência, tivemos aí a presença efetiva da mãe de John Wesley, Susan Wesley. E isso serve, vamos trazer aqui um contexto espiritual. A Bíblia vai dizer que o homem tem que ser o líder, o sacerdote espiritual da sua casa, né? E o ideal é que tanto o homem como a mulher assumam esse papel. E se em algumas famílias o homem não tiver essa postura, a mulher deve tomar aí o exemplo de Susan Wesley e tomar a dianteira, tanto na educação, né, moral, como também na educação espiritual
dos filhos. Então aí a casa, como eu disse, John Wesley, para vocês visualizarem o local que ele nasceu. Pode passar, Tiago. Como vimos na foto anterior, a casa lá tinha 2 pisos e o telhado na época era de palha. E aí teve um incêndio. E nesse incêndio, o pequeno John Wesley estava no piso superior e aí o incêndio tomou conta da casa. E os pais já deram como morto, né, a criança para ele já tinha morrido pelo incêndio, pela fumaça. E eis que de repente aquela criança aparece na janela. E aí os moradores lá, os vizinhos, uns subiram, né, nas costas dos outros, como vê aí pela imagem, e conseguiram tirar John Wesley do incêndio. E diz, né, que quando o pai dele tirou ele do incêndio, né, abraçou, e aí veio, né, uma frase tendo como referência o texto de Zacarias 3:2, que disseram assim, que ele era um tição tirado do fogo, preservado para uma tarefa especial. Então ali já mostrava que Deus tinha, por esse milagre, se entendia que Deus tinha uma missão. Os pais dele, né, entendiam que Deus tinha uma missão muito especial para John Wesley, já que tinham poupado de morrer no fogo. E aí o que foi as consequências desse incêndio? Como a família era, como eu disse, tinha muitos problemas financeiros, então as crianças foram mandadas para a casa de parentes. Então houve a distribuição de John Wesley e seus irmãos na casa de amigos e parentes lá da família. E depois, quando a casa já começou a ser estabelecida, demorou um certo tempo, salvo engano 1 ano ou mais, e aí as crianças retornaram. Quando as crianças retornaram, isso é comum, o pai, o responsável, né, os pais, dão um estilo de educação para os filhos. A partir do momento que esses filhos são cuidados por terceiros, essas crianças vão absorver a educação desse local. E aí foi o que ocorreu com a família de John Wesley. Quando retornou, a Susana percebeu que os filhos tinham posturas inconvenientes. Tudo aquilo que ela tinha ensinado tinha se quebrado. Então ela teve a atitude de ser educadora e evangelizadora dos filhos. E aí tem uma medalha na imagem, uma medalha comemorativa e o selo aí dos 350 anos de Susana Wesley. Então foi uma mulher que teve atitude, porque ela entendia que seus filhos é como a parábola dos talentos, né? Parábola da Bíblia, que se Deus confiou os filhos, esses talentos na mão dela, ela iria fazer prosperar, ela ia potencializar esses talentos e não deixá-los enterrados. E aí, para vocês entenderem, John Wesley, tanto Samuel Wesley, John Wesley, digo Samuel Wesley, o pai de John Wesley, né, filho de pastor, então tinha um conhecimento teológico muito profundo. E a mesma coisa ocorreu com John Wesley e com Charles Wesley. Eles foram para a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, e lá eles foram estudar teologia. E lá, já com inspiração divina, eles fundaram o Clube Santo, que para alguns é o primeiro surgimento do metodismo, que era um pequeno grupo dedicado metodicamente ao estudo bíblico, à santidade pessoal, à evangelização e à ação social. Então aí é todo o contexto do início do metodismo, lá na Universidade de Oxford, porque foi fundado o Clube Santo. E aí está uma imagem, né, de John e Charles Wesley lá no Clube Santo. E aí a curiosidade para todo metodista, por que chamam de metodista? Porque como eles tinham horário de começar, seguir o que deviam estudar, as regras que deviam cumprir, então como forma de deboche, né, dos outros alunos, eles eram chamados de forma, vamos dizer assim, de menosprezo, de chacota, de metodistas, porque seguiam um método. E aí com o tempo o metodismo começou a se tornar uma coisa séria, o nome, né, e principalmente o movimento. E hoje a gente vai ver no final, milhões de pessoas no mundo são metodistas. Mas para que você entenda, o nome metodismo começou como uma chacota, uma brincadeira que os outros alunos tinham com aqueles alunos que tiravam um horário para se dedicar à leitura da palavra, para se dedicar à oração e à disciplina espiritual. E aí, como eles eram muito rígidos, metódicos, tiveram o apelido de metodistas. E o resultado do trabalho do metodista, né, dos metodistas iniciais em Oxford. Lá em Oxford nasceu o metodismo. Eles trabalhavam muito a questão da piedade do saber, do cuidado com as pessoas, mas também da questão do conhecimento.
eles começaram a organizar pequenos grupos bem disciplinados, que depois, ao longo da história, em inglês small group, mas em português pequenos grupos, né? Então, eles já começaram a ter o embrião ali da organização do metodismo em grupos, o crescimento e o amadurecimento, e ali mostra o embrião dos pequenos grupos metodistas, orientando com a palavra, visitando doentes, fazendo trabalhos em prisões. Pode passar. E aí, para vocês entenderem, ainda a gente está no pré-dia do coração aquecido, né? Então, Wesley, de toda essa vivência, ele se formou, se tornou pastor, clérigo da igreja anglicana e foi mandado para a missão de evangelização nos Estados Unidos. Na época, os Estados Unidos era uma colônia inglesa. Era uma colônia inglesa. Então, na ida, John Wesley teve contato com os morávios e seu fervor. Conta a história, ele estava no barco, né, e aí ele começou a ter uma grande tempestade, e eles já entendiam que nem a passagem lá dos apóstolos com Cristo, eles pensaram que iriam perecer, enquanto John Wesley, e aí a gente antecipa alguns aspectos do coração aquecido, John Wesley, mesmo sendo filho e neto de pastores, né, de pastor, mesmo tendo estudado em Oxford teologia, e sendo um pastor da igreja anglicana, na época uma das grandes potências do mundo, ele não tinha convicção da salvação dele. Então era estranho para ele como é que uma tempestade, o mar agitado, talvez as pessoas fossem perecer naquele local, iriam morrer num naufrágio, e ele não entendia como outros cantavam diante da morte. E depois ele teve contato com os morávios, que foi também uma inspiração para eles, né? Tiveram esse impacto na vida dele. Ele entendeu que eles tinham plena convicção da graça de Deus, plena convicção da fé, inclusive da salvação deles através da fé. Então eles não tinham medo da morte. Eles entendiam que eles eram, como diz a Bíblia, estrangeiros nesse mundo, que o local verdadeiro deles era o paraíso. E Wesley se encantou com toda aquela situação, né? Que fé impactante, que fé impressionante era aquela. Então isso trabalhou o coração de John Wesley. Então, lá nos Estados Unidos, em Savannah, né, atual Geórgia, inclusive de alguns americanos, né, que vão vir também esse ano, o próximo mês aqui, que foram um dos que muitos ajudaram, tantas missões, a Hilda e outros, que ajudaram missões aqui a edificar a igreja metodista no Piauí. Tinha um deles que era de Savannah, que é justamente na Geórgia. E para vocês entenderem, lá Wesley, como pastor local, ele criou a sociedade, entre aspas, sociedade de Savannah, Geórgia, que foi justamente organizar homens, né, de homens e mulheres, né, grupo de homens, grupo de mulheres, sociedades nesse sentido, de pessoas que se dedicavam verdadeiramente à fé, de pessoas que buscavam. Então essas pessoas iriam edificar outras dentro desse grupo, dentro dessa sociedade. E aí alguns vão chamar isso que é o segundo surgimento do metodismo, né, que ele já começou a organizar sementes que iriam ser o padrão de organização do movimento metodista. E o saldo de 2 anos de John Wesley lá na Geórgia, nos Estados Unidos, foi frustração. Praticamente ele não conseguiu converter ninguém, teve situações conflitantes lá, né, problemáticas, então ele saiu muito entristecido. No final ele dizia: eu fui converter os índios, e quem que vai me converter? Então ele não tinha ainda encontrado a chama do Espírito Santo, né, da salvação, do agir de Deus na vida dele. Pode passar, Tiago. E aí vamos chegar hoje, né, agora nesse momento, a questão do dia do coração aquecido, que foi na rua Waldersgate, né, onde tinha um encontro de leigos. E aí, só para entenderem, na cabeça de John Wesley, antes desse coração aquecido, antes de Deus abrir a mente e o coração dele para o agir de Deus, ele entendia, em regra, que a pregação só podia ser feita dentro do templo, dentro da igreja. Fora da igreja ele não entendia como sendo verdadeiro, assim, era quase um sacrilégio, um pecado. O outro aspecto que ele entendia é que só quem podia levar a palavra basicamente seria o pastor formado. Então o leigo, aquele que não tem a formação teológica, aquele que não tem a formação pastoral, não tinha conhecimento, e para ele não seria bons
doutrinadores ou bons ensinadores da palavra, porque seria um leigo, não teria aquela formação formal. E aí, nesse dia ele não queria ir, mas foi. E aí eu vou contextualizar aqui para que você entenda. O Aldersgate, John Wesley se lança incondicionalmente em Cristo. Então, no primeiro momento, ele não tinha essa confiança na salvação, não tinha confiança no poder de Deus, não se sentia, como ele disse, eu fui converter os índios lá na Geórgia, nos Estados Unidos, e quem vai me converter? Então ele não se sentia transformado pelo Espírito Santo. E aí o bem interessante é que John Wesley ele fazia um diário. Então ele tem um diário, né, onde ele faz anotações. E olha o estado espiritual dele naquele dia que ele escreveu no diário dele. Aí, o estado espiritual de Wesley na manhã de 24 de maio de 1738. Esse encontro em Aldersgate foi à noite, mas olha que ele acordou na manhã e escreveu: estava decepcionado com a missão em Savannah, lá na Geórgia, nos Estados Unidos, à época colônia dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Buscando a fé como uma dádiva de Cristo e a certeza da salvação. Então ele tinha essa inquietação. Mas aí surge o Aldersgate. Em Aldersgate, um leigo pregando, ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo e teve o coração, ele disse que sentiu o coração estranhamente aquecido. A partir dali ele teve a certeza da salvação pela fé e de que Deus tinha perdoado todos os seus pecados, né? E que a partir daquele momento ele se sentiu livre e poderoso no Espírito Santo para levar a palavra de Deus. Então, o dia do coração aquecido foi justamente esse dia transformador na vida de John Wesley, de alguém que temia pela salvação, porque não tinha certeza, alguém que não conhecia o poder do Espírito Santo de forma verdadeira agindo em seu ser, e naquele dia ele teve seu coração poderosamente aquecido. Aí, continuando aqui a nossa aula, o que é que o reflexo disso tudo? A partir do coração aquecido, Deus agiu poderosamente em John Wesley. Tanto é que o movimento metodista na Inglaterra é considerado como um dos avivamentos nos tempos modernos. Todos nós estudamos, né, a história mundial, né, e tem a Revolução Francesa, onde o rei foi decapitado, toda aquela revolução e tudo. E o que é que ocorre? Dizem que a Revolução Francesa, ela se espalhou por vários países da Europa, junto com a França, né? Então assim, mas dizem que ele não ocorreu na Inglaterra, justamente porque John Wesley, o avivamento que ele fez, o temor a Deus, o temor à autoridade, a mudança social que o metodismo operava através de Cristo, né? Vendo que o agir é muito mais de Deus do que humano. Logicamente, e aí a gente tem que entender isso, que John Wesley não tinha apenas, entendia o ser humano apenas do aspecto espiritual. Um poderoso agir do movimento metodista foi justamente a santidade individual, a santidade comunitária, né, da minha comunidade, inclusive da nação, e também no sentido do auxílio ao próximo. Não é apenas levar a palavra, é levar a palavra, levar conforto, levar auxílio no que as pessoas precisarem. Naquele tempo a Inglaterra tinha um grande problema: depravação moral, alcoolismo, era o início da Revolução Industrial, várias crianças, homens, mulheres trabalhando em minas, e justamente foi aí que teve todo esse agir do metodismo. De lá o metodismo foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos foi para tantos outros países até chegar no Brasil. E no Brasil, hoje, né, nesse ano, 2023, a gente faz 156 anos de metodismo no Brasil. Nessa época, e esse selo de 150 anos foi em 2017, só para você entender o que o coração aquecido transformou, impactou John Wesley e o crescimento do movimento metodista, inclusive chegando aqui no país. E aí esse contexto também que é interessante a gente falar e convidar, né, todos os metodistas, justamente dos 25 anos de metodismo no Piauí que vamos fazer agora em 2023. Então, dos dias 26 a 28 de maio, vai vir o bispo Marcos Garcia, e aí eu quero destacar a figura do pastor Porto Júnior, que foi o primeiro pastor, né, da Igreja Metodista no Piauí. Foi ele que iniciou a Igreja Metodista no Piauí.
Então é um selo comemorativo aí, aliás, um momento comemorativo que a gente vai ter de 25 anos do metodismo no Piauí. E agora a gente acrescenta a questão do metodismo em números. A gente falou, então, aquele agir de John Wesley, lá na Inglaterra, depois para os Estados Unidos, depois para vários países do mundo. Então, vamos ver quantos metodistas somos, né? No Brasil, dados de 2015, né, o censo de 2015, dizendo que no Brasil nós somos 260 mil membros no Brasil, metodistas. Nos Estados Unidos, que é muito maior, temos 12 milhões de metodistas, isso em 2014. Só para vocês entenderem, o metodismo ele cresceu junto com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos praticamente só tinha uma faixa litorânea, só era uma faixa litorânea para o Atlântico, depois ele foi até o Pacífico, né, para o oeste. E nesse crescimento, pastores metodistas também seguiu, missionários metodistas também seguiu. Chegou um tempo, salvo engano, né, salvo algum erro, mas assim, de 10 americanos, é como se 4 ou 5 fossem metodistas. Só para você entender o impacto do movimento metodista nos Estados Unidos. Por isso, lá temos, em 2014, 12 milhões de metodistas. E no mundo, para a gente ter a noção, aproximadamente 80 milhões de metodistas. Isso em 2014. Está aí a fonte do Concílio Mundial Metodista. Então, só para vocês entenderem o fruto, né, de Wesley, o fruto do coração aquecido, o poder, como assim, da magnitude do poder do Espírito Santo em um homem que aceita ser trabalhado, né, o que esse coração aquecido pelo Espírito Santo não pôde fazer, né, o reflexo é a quantidade de metodistas hoje. E aí, quem tiver interesse, e é sempre bom, aí são sugestões de alguns livros sobre história do metodismo. De todos, né? O mais interessante é esse de capa rosa, né? Que momentos decisivos do metodista. Essa aula praticamente vem da estrutura dele, porque é muito interessante, é um livro pequeno, mas muito didático, bem edificante. Metodismo no Nordeste, história do metodismo no Brasil, o povo chamado metodista. Então temos vários livros, aí são apenas algumas sugestões, alguns até na internet disponível, né? Então, pode. E como curiosidade, a gente já chegando aqui, né, já do final aqui da aula, galeria de imagens históricas do metodismo. Então vou passar e eu vou contextualizar, só para vocês entenderem também locais simbólicos, né, momentos simbólicos do metodismo no mundo. Essa é a primeira capela metodista na Inglaterra, que era a fundição. Mas por que a fundição? Porque ela era antigamente uma fundição de ferro, né, de trilhos, de trem. Então era uma antiga fábrica de fundição de canhões, aliás, trem não, canhões, que a partir de 1739 foi utilizada como capela metodista. Nela foi realizada a simbólica primeira conferência metodista em junho de 1744. O que seria essa primeira conferência metodista? O movimento metodista estava crescendo, se espalhando pela Inglaterra, e como John Wesley era um homem muito metódico, daí o apelido, né, dele lá em Oxford e do grupo que ele frequentava, o Clube Santo de Metodistas, né, por ser metódico, ele sistematizou. Então, para não crescer de forma aleatória, então a Bíblia vai dizer que as coisas de Deus devem ser tratadas com decência e ordem. Então, para não crescer de forma aleatória, ele fez toda uma normatização da questão dos pequenos grupos, da questão das sociedades, como seria isso, como seria aquilo. Então ele regulamentou isso tudo. Então isso foi na simbólica primeira conferência que ocorreu em 1744. Aí já é a segunda, né, capela. Essa capela já foi construída já por John Wesley, né, já na época já consolidado o movimento metodista. Ela foi inaugurada em 1778 para substituir a antiga capela da fundição. Serviu como residência de Wesley. Então Wesley morou lá nos últimos 12 anos de sua vida, né? Nos anos de 1900 foi transformada em museu. Então aqui a Lorena e o Gilvan Júnior já visitaram lá a Inglaterra e foram lá nessa capela,
E lá tem um local, as vestes ainda de John Wesley, o local que ele se ajoelhava, né? O calçado dele. Então se tornou um museu do metodismo que se confunde com a vida de John Wesley. Aí é uma foto, né? Aliás, uma pintura, uma gravura. E aí, pode passar, a gente vai ver ela. Essa é uma foto real, né, da Capela Metodista. Então aquela gravura era da época lá de 1700, né? E aí, não, já é o local atual, já construído na época de John Wesley. Outra coisa interessante, né, por isso que é aula, é curiosidade, a primeira igreja metodista nos Estados Unidos e obviamente no mundo. Então a primeira igreja metodista no mundo é essa daí, construída em 1780, era o local de encontro do bispo Asbury e Coke. Então o bispo Asbury foi ele foi o John Wesley para os Estados Unidos. Enquanto John Wesley incendiou a Inglaterra, o bispo Asbury foi ele que fez a itinerância. John Wesley fazia isso na Inglaterra e ele andou a cavalo mais do que John Wesley em vários rincões dos Estados Unidos. Então, para vocês entenderem, quando eu falei a primeira igreja metodista nos Estados Unidos e no mundo, por quê? Porque na Inglaterra a igreja metodista foi criada depois. Quando Wesley morreu, enquanto ele viveu, ele não se separou da igreja anglicana. Então, para ele, isso seria como um movimento de renovação. O metodismo seria um movimento de renovação dentro da igreja anglicana e não a igreja à parte. Então, ele manteve a fidelidade à igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, porque ele era um clérigo, né, um pastor da igreja anglicana. Mas quando os Estados Unidos se tornaram independentes, o movimento metodista que iniciou por lá se tornou uma igreja independente. Então essa é a primeira igreja metodista nos Estados Unidos e também no mundo. Por que eu coloquei essa foto? Esse é o artista que fez o emblema da igreja metodista, que é o mesmo emblema que a gente utiliza. E por que eu quis trazer isso? Esse emblema foi criado em 1968. Então, um pouco também de curiosidade. A igreja metodista nos Estados Unidos, ela teve várias subdivisões, né? Teve a igreja africana, né? Zion, ou Sião, né? Justamente para a comunidade negra dos Estados Unidos, metodistas, né? de origem africana, né? Negros americanos. Tivemos também, por causa da Guerra da Secessão, que era a Guerra Civil Americana, o Norte lutando contra o Sul era escravocrata. Então a igreja metodista ela se dividiu, a igreja metodista do Norte e a igreja metodista do Sul. Então na Guerra da Secessão eles se dividiram. Em 1968 essas duas igrejas se reataram, né? Então, embora tenha várias denominações metodistas no Brasil, assim também como nos Estados Unidos, mas a Igreja Metodista Unida, que é o símbolo que a gente carrega, de quem a gente tem toda essa descendência, ela utiliza esse símbolo. E esse símbolo foi criado, né, aí por esse artista, o Edward J. Mikula, em 1968. A gente falou da primeira igreja, capela, lá da fundição, depois a capela onde John Wesley viveu o finalzinho da vida, da primeira igreja nos Estados Unidos. E aí, por curiosidade, a gente está trazendo a primeira igreja metodista no Brasil, construída em 1871 por Junior Sterhan Newman, que é um missionário americano que estava coordenando, liderando a igreja metodista no Brasil, que ainda não era independente, ela ainda vinha muitos recursos vindo da Inglaterra, aliás, dos Estados Unidos. Aí na localidade Saltinho, lá em Piracicaba, ela existe ainda hoje, mas aí é a primeira foto da primeira igreja metodista no Brasil. Pode passar? E aí, não poderíamos deixar de mostramos a primeira igreja, né, a capela construída lá na Inglaterra, a primeira igreja nos Estados Unidos, a primeira igreja no Brasil, lá em Piracicaba, e agora a gente mostra aqui a nossa amada igreja, construída com apoio também dos americanos, os metodistas americanos, né, lá da Geórgia, e aí mostrando a primeira igreja metodista no Piauí, que é aqui em Teresina, e aí a nossa amada igreja central.
Pode passar, Tiago. Curiosidade também, começa a aula sobre curiosidade. Aí a assinatura de John Wesley, aí era como ele assinava o próprio nome, só por curiosidade. E aí, para finalizar, uma reflexão final, como eu disse, são uma aula sobre história do metodismo, mas relacionado ao Dia do Coração Aquecido, foi o que fez toda a diferença na vida de John Wesley. Se hoje somos metodistas é porque ele teve esse contato poderoso com Deus. Então aqui a gente fecha com a célebre frase, a reflexão da aula de hoje. Billy Graham, que foi um dos grandes, do maior pregador, né, dos últimos tempos, já falecido, né, todos ouviram falar. Ele fazia as cruzadas e, por exemplo, tem casos que ele encheu o Maracanã e não era para um jogo de futebol da seleção, era ele para levar a palavra de Deus, e isso ocorreu em vários lugares do mundo. E conta, né, como se fosse uma lenda, que ele, quando jovem, visitou a capela lá onde Wesley viveu os últimos dias da vida dele. E aí dizem que ele foi com um ônibus lá de turistas, e aí quando todo mundo tinha um tempo para visitar e depois voltar todo mundo para o ônibus, e aí notaram que ele estava faltando, o lugar dele no ônibus lá estava vazio. Aí quando voltaram, ele estava ajoelhado lá perto, onde Wesley se ajoelhava diariamente para orar, e ele começava, a oração dele era: faz de novo, Senhor, faz de novo. Em outras traduções vai dizer: Deus, faz outra vez, assim como tu agiste através de John Wesley, age de novo no meio do teu povo. Então faz outra vez, faz outra vez. Então essa é a reflexão final que a gente quer trazer, para dizer o quanto um homem tocado pelo Espírito Santo, buscando a santidade, impactou o mundo. E que a gente, como herdeiros, né, dessa forte herança metodista, a gente pode dizer, tal qual Billy Graham: Deus, faz outra vez teu agir no meio do povo, faz outra vez teu agir no povo metodista, em todo o povo cristão. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para esse domingo. Então espero ter trazido todas essas curiosidades e para a gente saber valorizar o Dia do Coração Aquecido e entender o que é o coração aquecido. Então, bom domingo a todos.